meu nome é Jo Ludwig, é um prazer estar aqui com você. Então vou falar rapidamente aqui sobre mim. Eu tinha uma loja, tive desde 2010 até 2014, chamada Banana Casa, trabalhava com crochê e com tecido, eram produtos de decoração, porque eu sou formada em design de interiores, sempre amei decoração. E quando eu fiquei grávida eu resolvi abrir uma loja online. Então desde 2010 o Elo 7, eu tô com o Elo 7 e sou muito grata por essa oportunidade, né? E por essa facilidade. Se não fosse o Elo 7 eu não conseguiria ter feito isso. Parar de trabalhar fora e ter o meu próprio negócio e ter conseguido ficar com a minha filha, que hoje tem 5 anos, é uma danadinha. E também, a partir de 2014, depois de um processo muito grande de cursos, de especializações, de autoconhecimento, entendi qual era o meu caminho e comecei então a compartilhar, né? Compartilhar os meus estudos, as minhas experiências, os meus insights com, em sua maioria, mulheres, né? Que também querem fazer do seu hobby, né? Daquilo que amam, um negócio do coração, por que não? Bom, então vendi a minha marca Banana Casa, que existe até hoje, está no Elo 7, se vocês quiserem dar uma olhada, linda. E comecei esse trabalho com as palestras, com os e-books, os artigos, tem os artigos no Elo 7 mesmo. E a partir desde 2015, né, início de 2015, eu trabalho também com os atendimentos de coaching, né, com os atendimentos individuais, com os atendimentos em grupo online, com as vivências presenciais. Estou bem satisfeita de poder estar aqui hoje falando sobre criação de linha de produtos, porque quando a gente fala de arte, de artesanato, a gente está falando de expressão, né? A gente está falando daquilo que a gente gosta, tanto daquilo que a gente gosta de fazer, que nós geralmente começamos a fazer para nós mesmos, né? E que a gente ama tanto aquilo e a gente percebe que as pessoas também gostam daquilo e começa a ter aquela vontade de vender realmente, começa a perceber que existe ali a possibilidade de ter um negócio rentável, um negócio que tenha um propósito muito maior, né, do que simplesmente trabalhar para ganhar um dinheiro no final do mês. Não. Quando a gente trabalha com arte, com expressão, a gente sabe que a gente está doando um pouco da gente, né, para as pessoas, um pouco daquilo que a gente tem de melhor. E claro, em consequência, tem sim tanto o agradecimento dessas pessoas quanto o agradecimento financeiro, né? A gente tem que também saber receber. E quando a gente começa a trabalhar com isso, né, a vender as nossas peças artesanais, a gente percebe que é muito mais do que apenas produzir, né? Produção é uma grande parte do negócio, mas não é a única, não é mais a única. Então a gente precisa pensar em mais um monte de coisas, 1000 coisas, como divulgar, como tirar uma boa foto, como fazer uma boa descrição, como cadastrar o produto corretamente na loja, né? Como utilizar as redes sociais de uma forma positiva e que vá realmente trazer um retorno bacana pra gente. Como criar um conteúdo para os nossos clientes, né? Então, quer dizer, fora embalagem, fora correio, fora a questão de precificação, vocês sabem que eu tenho meu curso no Educar sobre isso, tem o Hangout que a gente fez no Elo 7 mesmo também sobre o tema. Então, quer dizer, é muita coisa, né? E aí que as coisas começam a acontecer, a gente começa a vender e passa Dia das Mães, passa Natal muitas vezes, né? Passa essas datas comemorativas, passa primavera, verão, outono, inverno, essas estações que a gente poderia também aproveitar, criando uma linha de produtos, criando uma coleção, né, fazendo algo específico para essas datas, e a gente não consegue. Passa o tempo e você vai lembrar que é Dia das Mães um dia antes, uma semana antes, fala, gente, Dia das Mães, não deu tempo de eu fazer nada, né? Por isso que eu achei tão bacana falar sobre isso com vocês, porque queria falar primeiro então de dois conteúdos gratuitos que eu tenho que podem ajudar, além aqui da nossa palestra, tá? Então o primeiro é um curso que se chama
primeiro passo para desenvolver o seu negócio. É um curso gratuito, completo, tá no meu canal do YouTube, que é youtube.com/Joana Ludwig Blog. Lá, nesse curso, não é só para quem está começando, não é só para quem ainda vai começar, porque a gente fala sobre objetivo, qual é o seu objetivo em ter um negócio próprio, sobre a missão do negócio, né? Como criar a missão do meu negócio? Para que serve? Né? Por que só empresa grande tem missão? Não. A missão, ela te dá uma clareza muito grande de como fazer o negócio acontecer, né? Quando você vai criar uma linha de produtos, para qual produto? Para qual técnica? Né? Qual é o foco? Porque geralmente quem trabalha com artesanato faz de tudo um pouco. Tem muita gente que tem a loja e que tem vários tipos de técnicas, vários estilos de produtos, porque é criativo mesmo, tem talento e faz de tudo um pouco mesmo. Porém, quando a gente fala em criar uma linha de produtos e você usa muitas técnicas e muitos estilos, para qual produto você vai criar essa linha? Qual que é o melhor? Né? Qual que você vai ter mais ideias? Qual que vai te dar mais retorno? Então acaba ficando uma coisa embaralhada, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, né? A gente complica até pra gente mesmo e às vezes até para o cliente, porque ele vai entrar na sua loja e ele não vai entender exatamente aquilo que você faz. E por essa grande quantidade de produtos e de estilos e de técnicas no seu mix de produtos, para você que não sabe, é a quantidade de produtos que você tem em linha, que você tem para vender. Se isso for muito grande, você precisa saber gerir, né? Você tem que ter uma gestão desses produtos, dessa produção, inclusive, e da criação de novos produtos e de uma linha, né? De uma coleção. Então, é importante ter esse foco e esse curso que está gratuito no meu canal fala sobre isso. Como você entender qual é o melhor tipo de produto, qual é o melhor estilo, qual é a melhor técnica, escolher entre algumas técnicas, alguns estilos entre todos os que você faz, né? E a gente fala muito sobre o seu talento, sobre a sua missão, sobre aquilo que você pode oferecer de melhor para as pessoas, né? Então, para criar a missão, a gente tem que responder 3 perguntas. Então, o que a minha empresa vai fazer? Né? E se você faz muitas coisas, até essa pergunta é difícil de responder. Né? No curso, a gente dá uma direcionada aí em como tem os exercícios de como você fazer isso, como você responder, chegar nessa resposta. Então, o que a minha empresa vai fazer? Como ela vai fazer? Nesse como ela vai fazer, a gente fala das suas características positivas, das suas facilidades, dos seus talentos e dos seus dons, né? O que aquelas pessoas que me conheceram quando eu era pequena falam que eu fazia muito bem, né? Tudo isso faz parte do como você vai fazer. Então, se você chegar à conclusão, por exemplo, de que você gosta muito de organização, você é uma pessoa que acaba sempre tendo tudo organizadinho, você gosta até de ajudar as pessoas organizando um guarda-roupa, uma gaveta, né? E é uma coisa que você faz sem perceber, que você não faz esforço para aquilo, que você gosta de fazer aquilo. Essa é uma característica sua, pode ter a ver com a sua missão. E você oferecer isso para o cliente, nossa, é o seu ingrediente secreto, né? Então, esse como vai ser feito também tem que entrar no seu mix de produtos, né? E depois a gente fala do para quem vai ser feito, que aí a gente começa a ter uma visão sobre público-alvo. Quem que vão ser seus clientes? Para quem você gostaria de trabalhar? Como que são essas pessoas? Qual é a sua persona, né? Que é o teu público-alvo. Então é um curso bem bacana e vai te ajudar nessa coisa de criar uma linha de produtos, tá? Porque você já vai ter um bom direcionamento de que tipo de produto que você vai realmente oferecer para o teu cliente. Então, quando você for criar uma linha de produtos, vai ser bem mais fácil, porque você vai saber qual o tipo de produto, qual o estilo de produto que eu vou ter como base para criar uma linha, criar uma coleção.
Segunda coisa que eu acho que pode te ajudar bastante é que no meu site existe um e-book sobre organização de tempo que vai te ajudar muito, e esse e-book é gratuito, tá? Você pode, assim que terminar a nossa palestra, você pode ir lá no site que é www.jolodivig.com.br e você vai ver bem em cima ali, baixe, faça o download gratuito do e-book As 3 Fases da Organização, que fala sobre organização de tempo. Você vai entender como criar uma agenda que você vai realmente colocar em prática, né? Porque tem muita gente, muitos lugares, muitos e-books falando sobre organização de tempo, falando sobre gestão, sobre como você criar uma agenda, como ser mais produtivo. Todos são maravilhosos, mas a gente precisa entender quais são as nossas reais prioridades, né? E como que isso é importante, esse foco no que realmente vai me levar para um desenvolvimento. Como é importante eu saber isso para eu poder criar uma agenda possível, né? Porque a gente é louca. Quando eu tinha minha loja, eu tinha uns 2 anos de loja mais ou menos, eu lembro que eu falei assim pro meu marido: nossa, Dani, sabe o que eu queria? Eu queria sim poder acordar, poder tomar meu café da manhã sossegado, e depois eu ir caminhar, ou ir para uma academia. Não que eu goste de academia, não gosto, mas queria, né? Que a gente queria tanta coisa, né? Então, ir para uma academia, ou ir caminhar, depois eu voltava, fazia tal coisa, e lia, e depois eu produzia, depois eu fazia tal coisa, e aí, blá, 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 blá. Quando eu terminei, ele falou assim para mim: Jô, você não precisava de 24 horas, você precisava de 50 para fazer tudo isso que você quer fazer em um dia, né? E aí eu comecei a entender, e comecei a colocar em prática, e comecei a esse método. Você não tem que olhar para um dia só, você tem que olhar para uma semana do seu calendário, né? E dividir as suas tarefas em uma semana. É isso que eu falo nesse book. E mais, depois que você conseguiu fazer isso, que tem todo um passo a passo para isso, exercícios e tal, você começa a olhar para o ano e começa a trazer o ano para a sua semana. Então, você vai começar a entender que você precisa ter pelo menos uma noção e algo já meio que pré-programado de, se maio é Dia das Mães, quando que eu tenho que começar a criar uma linha específica para o Dia das Mães? Né? Se dia 25 de dezembro é Natal e eu trabalho online e as pessoas precisam esperar os correios e final de ano é complicado para correio, eu preciso estar com tudo pronto quando? Eu posso vender até quando? Qual vai ser o último dia que eu vou vender para que os produtos cheguem até o Natal? Né? E quanto tempo antes eu preciso começar a divulgar para realmente ter vendas? E quanto tempo antes de começar a divulgar eu tenho que criar uma linha, né? Produzir, pensar na linha, fazer os protótipos, colocar em produção, tirar as fotos, cadastrar na loja. Então, tudo isso é importante você ter a consciência que você precisa fazer, né? Quando você está criando uma linha de produtos. Então, eu acredito muito mesmo que esse book pode te ajudar nesse sentido da coisa da organização do tempo para fazer tudo isso, tá? Então, o curso que está no meu canal do YouTube e o e-book que está no meu site, tá? É gratuito. Agora eu vou começar a falar contigo sobre realmente a criação da linha de produto. Então, a gente vai falar sobre as 3 etapas da criatividade. Quando eu pergunto assim, o que para você é ser uma pessoa criativa? A maioria das pessoas responde, uma pessoa criativa tem muitas ideias, né? Ser criativa é ter muitas ideias diferentes, inovadoras, né? Ok, realmente, essa é uma parte da criatividade. Porém, ideia na gaveta não tem valor. Tá lá na gaveta. E o pior é que geralmente, quando você tem uma ideia e coloca na gaveta, seja por medo, por insegurança, por dúvida, né? Um tempo depois, você vê que alguém colocou aquilo em prática, você fala, nossa, mas eu já tinha pensado em fazer isso, eu já tive essa ideia, mas eu acabei não fazendo, mas eu tive essa ideia.
a ideia, mas não colocou em prática. Então, que graça tem, né? Então, a criatividade é ter ideias e colocá-las em prática. É criatividade, criar e fazer, agir, tá? Então, hoje a gente vai falar disso. Quando eu penso em criar algo novo, eu posso pensar em algo em termos de inovação, né? Algo que vai facilitar ou melhorar a vida das pessoas, e eu olho para fora, né, para entender o que essas pessoas estão precisando, para eu poder criar alguma coisa nova para elas. E eu falo também de expressão, de criar algo que está dentro de mim e expressar aquilo que eu gosto, né? Então a gente tem essas duas faces, vamos dizer assim, da arte, né, da criatividade. Como que eu tenho uma primeira ideia, né? A primeira etapa da criatividade, qual que é? É essa primeira inspiração. Como que me vem essa primeira inspiração? Geralmente é num momento onde eu dou aquela desligada na cabeça, né? Às vezes eu tô assistindo televisão, ou às vezes eu tô pesquisando alguma coisa na internet, tô olhando Pinterest, ou tô vendo algum assunto que eu gosto e que não tem a ver exatamente com o que eu faço no meu trabalho artesanal, mas que eu vou juntar, eu faço esse link, né, com o que eu faço. Nossa, olha, isso daqui me deu uma boa ideia para eu fazer determinado produto, tá? Essa é a primeira inspiração. Só que depois que essa primeira inspiração vem, geralmente você precisa trabalhar em cima dela. Geralmente não é uma coisa assim, nossa, já veio uma grande ideia e eu já vou fazer e já vai dar certo. Não, vem uma primeira inspiração e aí eu preciso passar para a segunda etapa da criatividade, que é construir essa ideia. Então eu costumo falar que assim, a primeira fase, primeira etapa é a inspiração, segunda etapa é a construção. Eu vou começar a colocar tijolinho em cima de tijolinho para criar uma grande ideia, né? Esses tijolinhos são o quê? São as informações que eu vou arrecadando. Então, por exemplo, tá? Agora vamos aqui num exercício prático. Pega papel e caneta aí, que eu acho que dá pra gente fazer isso agora rapidinho, só para você entender como é que é o mecanismo disso. Vamos dizer que algo que te inspire muito seja o mar, tá? Para mim, por exemplo, algo que me traz uma inspiração muito grande é o mar, tá? Mas poderia ser também, por exemplo, as estrelas, as constelações. Você vê, nada a ver, né? Por exemplo, vamos pensar lá na minha loja, lá atrás, na Banana Casa, que era produtos decorativos em crochê e tecido. Nossa, mar, constelação, tá, tudo bem, é uma coisa que me inspira. E outra coisa que me inspira, por exemplo, é o sorriso da minha filha, tá? Então você vai fazer exatamente isso agora. Você vai colocar no papel o que te inspira. Respira fundo, fecha os olhos se você quiser, tá? E coloca no papel 3 coisas que te inspiram. Pode ser uma cor, pode ser um tipo de produto, pode ser um lugar, pode ser uma palavra, tá? Pode ser uma pessoa. Então você vai colocar aí 3 palavras, 3 coisas, situações, lugares, né, que seja, que te trazem uma inspiração, tá bom? Bom, colocou no papel? Agora você vai olhar para cada uma delas e para cada uma delas você vai colocar mais 5 palavras, tá? Então, por exemplo, no meu caso, mar, eu vou colocar mais 5 palavras que tenham a ver com o significado do mar para mim, com o que eu sinto, porque é uma coisa que me inspira. Geralmente a inspiração é algo que você sente. Então, o que eu sinto quando eu vejo o mar, ou quando eu ouço a palavra mar, ou quando eu estou no mar, né? Pode ser, por exemplo, o que me lembra, pode ser cores, então pode ser um azul, um
um azul piscina, né? Um verde água, pode ser um coral, pode ser pérola, pode ser areia. Ó, 5 cores que já vieram na minha cabeça agora, só de eu pensar no mar, tá? Por exemplo, texturas ou formas. Então eu posso pensar naquela coisa granulada da areia, posso pensar em formas sinuosas, né, das ondas. Então começa a destrinchar essas primeiras palavras. O que eu sinto, o que me lembra, o que me vem à cabeça quando eu ouço essa primeira palavra de inspiração que eu tive, tá? Você pode fazer isso com as 3 palavras e depois você vai... Vamos começar devagar? Vamos? Porque a gente precisa ter um objetivo e ele precisa ser concretizado, né? Não adianta só querer, como eu falei, a gente queria tanto, eu queria. Vamos fazer? Então vamos. Então, para começar, para o negócio dar certo, vamos criar um objetivo, né? Eu quero criar uma nova linha de produtos, tá? Então, essa linha vai ter 5 produtos. Começar pequeno, tá? Acho que 5 produtos é um número bom até, não é nada pequeno, né? Dependendo do que você trabalha. Mas vamos lá, meu objetivo, então, primeira coisa é criar uma linha de produtos com 5 produtos até... Então coloca uma data, pode ser para o Natal, se der tempo, pode ser para o Carnaval, pode ser para janeiro, pode ser para março. Pense em alguma data aí bacana para você já ter tudo isso pronto. Começou com as 3 palavras, 3 coisas que te inspiram, tá? Depois das 3 palavras você vai você vai destrinchar cada uma delas em pelo menos mais 5 outras palavras. Então, você vai olhar para a primeira palavra que te inspira, que pode ser, como eu falei, uma situação, uma pessoa, uma coisa, uma cor, uma palavra, e vai colocar mais 5 palavras que te venham à mente quando você ouve a primeira, tá? E isso que é interessante. Você fazendo isso, não tem como você copiar nada de ninguém. Você pode até se inspirar. Então, por exemplo, eu vi no Pinterest uma bolsa que tinha uma concha. Ok, então eu vou colocar ali a bolsa com a concha, é a minha inspiração. Então, o que essa bolsa com essa concha me lembra? O que ela cria dentro de mim? Então, para mim é o mar a primeira inspiração. Começo a angariar informações. Estou na fase da construção, na segunda etapa. Então, eu já tenho aquelas palavras que eu coloquei ali, que já foram várias palavras, mais do que 5 até. E eu vou pegar essas palavras e vou começar a pesquisar em cima delas. Então, quando eu penso em coral, em pérola, em verde água, né, em formas sinuosas, eu posso pegar tudo isso, por exemplo, e ir até o mar, né, com um papelzinho, com lápis de cor. Aí vai depender como que é o seu, como que é o seu sistema representacional, como que você se sente melhor criando, se é escrevendo, se é desenhando, se é pintando. Então, como que você aprende e se expressa melhor, né, e ensina melhor. Então, pode ser, por exemplo, indo até o Pinterest, colocando lá pérola e vendo todas as imagens que aparecem, né, ou no Google Images, né, vendo todas as imagens que aparecem e aquelas que realmente te tocarem, aquelas que você olha e fala, nossa, isso está muito dentro daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou pensando, né, daquilo que eu quero, mesmo não tendo a ver com a técnica que eu uso, aliás, de preferência que não tenha a ver com a técnica que você usa, aquilo eu vou guardar. Então, eu vou criar uma pasta, que pode ser no computador, pode ser uma pasta física, pode ser um painel, né? E vou começar a colocar todas essas referências, todos esses tijolinhos que eu estou angariando para construir a grande ideia, tá bom? Pode ser, por exemplo, os insumos. Então, o que é legal dentro, que tipo de material eu posso usar dentro dessa nova ideia, né? Então, quer dizer, estou buscando informação. Vai ter uma hora que eu vou estar lotada de coisas na minha cabeça.
E aí é uma coisa importantíssima que muita gente tenta pular essa parte. E aí o negócio não sai, trava, né? Você já teve várias ideias sobre aquilo e não consegue colocar em prática. Por quê? Né? Porque existe entre a etapa 2, que é a da construção, e a 3, que é a da concretização, existe uma incubação. Antes de realmente colocar em prática e fazer o negócio aparecer, eu preciso que toda essa informação fique descansando. Como se eu estivesse fazendo uma massa, estou misturando ali um monte de ingrediente, sovei, e agora ela precisa ficar lá, descansando, para ela crescer, para ela aparecer, né? Para ela pegar forma. Então eu preciso desse tempo sem pensar mais no assunto. Eu vou fazer dentro desse tempo outras coisas que não tem nada a ver com a minha construção. Eu vou ler uma revista que não tem nada a ver com artesanato, eu vou assistir um jogo de futebol, eu vou brincar com a minha filha, eu vou ver uma exposição de uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Por quê? Por que isso é importante? Porque nosso cérebro, temos 5% de consciência, tá? O nosso cérebro, a gente usa em média 5% do nosso cérebro, né? Tudo que você pensa, tudo que você está ouvindo aqui eu falar agora, se você não estiver fazendo esse exercício junto comigo, daqui uma semana eu vou perguntar para você: você viu a minha palestra? O que você gostou na palestra? Pode ser que você lembre aí uns 10% de tudo que eu falei. Então a sua memória vai ser de curta duração, porque você está usando os 5% da sua consciência, do seu cérebro, para entender, para criar, para fazer as coisas, tá? E os outros 95%? Eu sou 100%. Eu inteira, 100%. Minha consciência, meu cérebro, minha inteligência são apenas 5%. E o resto tem que estar em algum lugar, não é? E tá, o resto tá na sua inconsciência. Tá naquilo que você capta sem nem perceber. O nosso cérebro, ele tem a possibilidade de processar, se eu não me engano, são 400 milhões de bits de informações por segundo. Porém, eu só tenho consciência, eu só vou lembrar, eu só vou perceber com a minha consciência 2.000 bits. E aquele resto todo está no cérebro, ele está processando. Só que eu não tenho consciência disso, está no meu inconsciente. Então, todas essas informações que você angariou, tudo isso que eu estou falando aqui para você, 95% está indo para dentro de você. E você precisa ter um momento em que você desliga a sua consciência, desliga o cérebro, faz ele relaxar para que o seu inconsciente possa processar tudo isso, possa criar uma grande ideia e trazer para o seu consciente, trazer para a sua cabeça, né? O seu inconsciente é que vai juntar tudo isso, é que vai colocar um tijolinho em cima do outro, e quando o negócio estiver pronto, ele vai mostrar para você: olha, é isso, essa é a grande ideia, eureka, né? E aí isso acontece nos momentos em que você menos espera. É quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa fala uma frase para você e você fala: nossa, é isso, olha, pronto, já sei o que eu vou fazer. E às vezes não tinha nada a ver, né, com o que você estava pensando. Ou então quando você está vendo uma outra coisa, ou então quando você acorda 4 horas da manhã com a grande ideia, que eu aposto que já aconteceu isso com você, que quando eu dou as palestras ao vivo, eu sempre faço essa pergunta, todo mundo levanta a mão, né? Você acorda no meio da noite pensando em alguma coisa e depois você não consegue dormir enquanto você não coloca aquilo no papel, né? Porque é esse momento em que a sua mente consciente, que fica ali criticando, tensionando, pressionando, fica quieta,
cala a boca, né? Mas assim, quando ela dá uma relaxada, e aí o seu inconsciente tem a possibilidade de trazer realmente a grande ideia para você. A gente precisa desse período de incubação, tá? Então, vamos dizer assim, que hoje você está tendo essa inspiração. Então, você pode colocar aí, por exemplo, um exemplo, tá? Um mês para você fazer a segunda etapa, que é a de construção. Então, durante um mês, eu vou buscar tudo que eu puder de informação em relação a essa primeira ideia, essa primeira inspiração. Depois, eu preciso de uma fase de incubação, que, vamos dizer, vou ficar uma semana sem pensar nisso, né? Uma semana sem pensar em nada disso que eu já pesquisei. Em uma semana, provavelmente você vai ter esse contato do seu coração. Tem pessoas que chamam de coração, tem pessoas que chamam de inconsciente, tem pessoas que chamam de anjo da guarda, tem pessoas que chamam de Deus. Deus me deu uma ideia. A palavra não importa. Você pode colocar a palavra que fizer mais sentido para você, tá? Isso é importante, que faça sentido para você. Mas você precisa ir dessa semaninha de incubação, e depois disso chegou uma fase importantíssima, que é a terceira etapa, que é a de concretização, que aí sim a gente vai colocar realmente a ideia em prática, a gente vai trazer para a realidade. Enquanto tá só na cabeça, tá ótimo, beleza, tá só na cabeça, mas não é criatividade, não é uma linha de produtos, não é venda, não é nada. Agora a gente começa a colocar em prática. Então, como é começar a colocar em prática? É começar a fazer os desenhos, começar a fazer os protótipos, os testes, né? Tem muita gente que fala assim pra mim, Jô, eu não crio uma linha de produtos porque eu fico com medo. Eu fico com medo de comprar o material e só gastar o material tentando fazer um produto que não vai dar certo, e eu vou gastar um dinheiro no material e não vou conseguir o produto. Gente, eu costumo dizer assim, para você ter excelência, para você conseguir perfeição, para você conseguir chegar assim num padrão incrível, para você conseguir realmente aquilo que você deseja ser feito da forma como você quer, você precisa colocar em prática. Pensa comigo, um atleta que ganhou uma medalha de ouro, foi assim? Ele pensou, quero ganhar medalha de ouro, foi lá, correu e ganhou? Ou fez o que tinha que fazer e ganhou? Não, ele praticou muito, né? Horas e horas de treino, horas e horas de prática, horas e horas de suor, né? Horas e horas de alegria, de certeza, de estar ali sabendo que estava dando o melhor que podia. E é isso que a gente precisa fazer na vida, né? Então, quando você está criando um produto, é a mesma coisa. Você pode sim pensar em otimizar isso da melhor forma possível, comprar apenas o material necessário, buscar materiais alternativos, né? Mas você precisa testar, você precisa criar os produtos, você precisa se dar essa oportunidade de errar. A gente precisa errar para chegar na excelência. Isso é importante. Eu costumo dizer que a gente precisa parar de tentar e começar a testar. Quando eu tento, o que eu faço? Eu vou lá, tento uma vez. Se não deu certo, eu posso encarar como um fracasso. Eu falo, que pena, não deu certo. E aí eu não vou tentar de novo porque não deu certo. Quando eu testo, eu vou com outro sentimento. Eu vou testar, então eu vou pegar tudo que eu tenho hoje de conhecimento e vou testar. Depois que eu testei, eu vou olhar e analisar e ver o que deu certo e o que deu errado. O que deu certo eu vou levar para o meu próximo teste. O que deu errado eu vou mudar. E aí eu vou testar de novo. E vou agir sempre dessa forma, como um cientista mesmo, né? Vou sempre olhar para aquilo que eu fiz e analisar, ver o que deu certo, continua. O que não deu certo, muda, né? A gente precisa ter essa flexibilidade. E numa linha de produtos é a mesma forma, da mesma forma, né? A gente precisa testar e ter essa flexibilidade para entender. Porque, principalmente quando a gente desenha, né? O papel aceita tudo. Quando você vai colocar em prática, você vê, opa, isso aqui eu não tinha parado para pensar, eu vou precisar
estudar um pouquinho mais de como se faz isso, né? Mas você tem muito mais chances e possibilidades do negócio acontecer, né? E depois que você passou por esse processo uma vez, por isso que eu falo, faça, mesmo que seja um único produto, faça com um único produto, porque você vai entender como que funciona esse método, como que funciona esse processo, e vai ser muito mais fácil para você fazer da segunda vez, né? Então encare essa primeira vez realmente como um teste. Então vamos recapitular? Vamos ver exatamente etapa por etapa o que você tem que fazer? Vamos lá. Então eu primeiro vou entender qual é o meu objetivo em ter essa linha de produtos. Então, o que eu quero? O que eu vou fazer? Uma nova linha de produtos. Vai ser para uma data específica? Vai ser para uma estação do ano? Vai ser porque eu realmente quero fidelizar os meus clientes e quero que eles tenham já isso meio que até inconsciente, que de 4 em 4 meses a minha loja tem produtos novos bacanas para eles verem, né? Para eles se interessarem em comprar. Então, para que eu vou criar essa linha de produtos? Depois eu vou passar por essas 3 etapas, né? Então, primeira etapa, inspiração. Vou ali colocar a palavra que vai, ou a imagem que vai me inspirar para a minha linha de produtos, mesmo que não tenha nada a ver com a minha técnica. Segunda fase, segunda etapa, construção. Então eu vou começar a angariar o máximo de informações que eu puder sobre aquilo, sobre a minha primeira inspiração, tá? Depois, eu preciso daquela fase de incubação, tá? Tenta colocar data para isso tudo, como eu disse. Então, um dia para ter inspiração, tive a inspiração. Um mês, um exemplo, tá? Um mês para a fase da construção, onde eu vou angariar informações. 3 dias, 5 dias, uma semana, 10 dias para a fase da incubação, onde eu vou esquecer daquilo, vou desligar a minha mente em relação àquilo, para deixar que os meus 95% criem realmente a grande ideia, né? E possam mostrar para mim, para o meu consciente. Depois dessa fase da incubação, a gente vai para a terceira etapa, que é a da construção, que é quando eu vou começar a fazer os testes, os protótipos, pensar nos fornecedores, pensar na forma que eu vou fazer, quem que vai produzir. E aí nessa terceira etapa, eu posso começar a responder algumas perguntas. Então, por exemplo, quem que vai fazer? Né? Então, eu vou fazer sozinha todos os produtos? Ou eu vou fazer o primeiro, o protótipo, deu certo, eu vou terceirizar, né? Ou então eu vou fazer os produtos, mas a divulgação quem vai fazer é uma outra pessoa que me ajuda. Então, quem que vai fazer? Quem que está envolvido nesse processo? Depois, quando? Então, até quando eu preciso estar com esses produtos já realmente prontos para eu poder começar a vender, né? Para poder dar tempo das pessoas comprarem e chegar até a data especial, se tiver alguma data especial, tá? Quando? É importante a gente colocar datas que sejam humanamente possíveis de serem cumpridas, né? Não pode ser nem para daqui um ano, que é uma coisa que você vai esquecer, e nem para daqui uma semana, né? Se você perceber que não vai rolar. Depois, eu preciso pensar em onde eu vou fazer isso. Vai ser no meu ateliê? Eu vou precisar de ir para um outro lugar? Eu preciso de outros equipamentos, né? Onde que eu vou fazer? É muito importante você entender o porquê. Por que é importante você criar essa linha de produtos? Se não tiver importância para você, não vai acontecer. Você precisa entender o porquê. É porque eu quero que a minha marca realmente cresça. Eu quero ter um desenvolvimento da minha marca e eu vejo que isso é ter uma visão empreendedora, né, do negócio. Não, é porque eu quero ter mais organização mesmo, eu não sei quando criar um produto novo, às vezes eu fico meses sem criar nada novo, de repente eu coloco 1000 coisas novas na loja, não sei direito como divulgar isso, então eu quero ter um método, né? Quero ter aquele sistema de produtividade mesmo dentro da minha loja, né? Ou então não, eu quero porque eu já tenho uma grande ideia, uma grande inspiração há muito tempo e eu quero colocar isso em prática porque tem tudo a ver com o que eu sinto, tem tudo a ver com a minha marca, eu acho que eu vou ajudar muitas pessoas, os meus clientes vão amar.
Então, por que é importante tudo isso? Porque se não tiver importância para você, se for importante, sei lá, para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe, para a sociedade, ou se você tiver um foco assim somente em ganhar o dinheiro e não em tudo isso que engloba, né, você trabalhar com a arte, então você não vai colocar em prática. Por mais que você queira, mas quem quer vai ser o seu 5%. O porquê, a importância está dentro dos 95%, né? Então é importante, é isso que vai fazer tudo acontecer, tá? Entenda o porquê que você quer tudo isso. E depois você pode pensar em como que eu vou fazer, né? Quais as minhas características positivas, quais as minhas facilidades, os meus talentos eu vou usar para que isso realmente tenha um diferencial, para que realmente as pessoas percebam o quanto isso é especial, né? E depois o quanto vai custar, né? Quanto eu preciso ter para investir nesse primeiro momento em material para poder fazer os testes, né? Quanto que eu vou investir numa divulgação. Às vezes você vai chegar à conclusão de que vai ser tudo que você já tem em casa, ou que você já compraria normalmente mesmo. A divulgação é o destaque no Elo 7, uma publicação paga no Facebook, nada do que você já não faça. Então você vai perceber que o dinheiro em si tá tranquilo, dá para você fazer numa boa. Então nessa parte da concretização é a parte de planejar e realmente agir, colocar em prática, tá? Depois que você passou por esse processo, que é simples, lembra sempre que a natureza, ela não precisa se esforçar para se desenvolver, né? Ela não existe resistência na natureza, complexidade existe, mas não complicação, né? Então, quanto menos a gente complicar, quanto mais a gente for por um lado simples, por um lado tranquilo, por um lado que não tem ansiedade, que não tem preocupação, que não tem medo, por um lado de estou fazendo o meu melhor, né? Com amor, com o melhor que eu tenho, com o melhor que eu posso oferecer, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, principalmente se você tiver essa flexibilidade de não resistir, né? A flexibilidade que a própria natureza tem, nós somos natureza, não é verdade? Bom, e é isso. Então, conseguiu colocar tudo isso em prática, você vai ter os seus produtos, sua linha de produtos, sua coleção. E eu quero muito que você me fale, Jô, consegui fazer minha linha de produtos. Tem 3 produtos, mas é a minha primeira linha. Eu vou achar ótimo e vou ficar muito feliz se você me mandar o link ali para eu ver. Vou ficar muito feliz mesmo. Obrigada de estar aqui comigo até agora. Espero realmente ter ajudado. Lembra de assistir o curso no canal, de baixar o e-book. Tudo isso é informação que vai te ajudando a colocar tudo isso em prática. Qualquer dúvida, tô aqui. Pode entrar em contato comigo que eu vou ficar super feliz, tá bom? Me conta a sua história, adoro ouvir histórias. Sucesso para vocês, equilíbrio, harmonia e a gente vai se falando. Beijo!